Seja bem-vindo ao Código da Visibilidade, o motivo pelo qual pessoas menos capazes estão crescendo mais do que você. Meu nome é Jorge Souza e eu ajudo profissionais tímidos a falarem com confiança e clareza do absoluto zero. Comigo você desenvolverá uma comunicação forte, confiante e respeitada, para que você seja ouvido, valorizado e reconhecido em qualquer ambiente. Se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu aquela sensação incômoda de ser competente e, ainda assim, invisível. É como estar em um quarto cheio de luz, mas ninguém consegue te enxergar. Esse episódio foi feito exatamente para você. Hoje eu quero falar sobre algo que talvez esteja acontecendo na sua vida, neste exato momento. Você trabalha duro, você estuda, você se prepara, você entrega resultados. E mesmo assim, no final do dia, você olha ao redor e percebe que algo está errado. Que o esforço que você coloca não está se convertendo em reconhecimento, em atenção que você merece. Mas, mesmo assim, você observa pessoas aparentemente menos preparadas avançando mais rápido. Elas recebem promoções, elas são lembradas, elas lideram projetos, elas ocupam espaços que você acredita merecer. E o pior, você sabe que tem mais capacidade, você estudou mais, se dedicou mais e ainda assim está parado, enquanto outros sobem, crescem. A pergunta é: por quê? Será que elas são realmente melhores que você? Ou será que existe um jogo invisível acontecendo diante dos seus olhos? A resposta para essa pergunta vai mudar a forma como você enxerga a sua carreira, não apenas neste episódio, mas para sempre. Até o final dessa aula, você vai entender o verdadeiro motivo pelo qual pessoas menos capazes muitas vezes crescem mais rápido e, principalmente, como impedir que isso continue acontecendo com você. Antes de entender o problema, precisamos entender o que ele não é. Este vídeo não é sobre injustiça, não é sobre favoritismo, não é sobre política corporativa, não é sobre puxar saco. Isso precisa ficar muito claro, porque muita gente que sente o que você sente imediatamente vai para esse caminho. Ah, é porque fulano tem amizade com o chefe. Ah, é porque ela é puxa-saco. E então a pessoa se fecha numa narrativa vitimista. E essa narrativa não leva a pessoa a lugar algum. Quando as pessoas escutam a palavra visibilidade, geralmente imaginam autopromoção exagerada. Alguém que fala demais, que se vangloria, que interrompe reuniões para dizer o quanto é bom. Mas visibilidade não é isso, não é nada disso. Visibilidade é a capacidade de tornar perceptível o valor que você gera. É a arte de fazer com que o mundo enxergue o que você já tem. Não é inverter nada, não é inventar nada, melhor dizendo, é revelar. A verdade é que competência invisível produz resultados invisíveis. Você pode ter conhecimento, pode ter talento, pode ter experiência. Mas se você não promover isso, ninguém vai saber. Pense nisso como um tesouro enterrado. De que adianta ter ouro debaixo da terra, se ninguém sabe que ele existe? O ouro continua sendo ouro, mas ninguém vai buscá-lo, ninguém vai valorizá-lo, ninguém vai construir nada com ele. Mas se ninguém percebe isso, suas oportunidades ficam limitadas. O mundo profissional não recompensa apenas valor, ele recompensa valor percebido. E existe uma diferença enorme entre os dois. Você pode ser o melhor no que faz, mas se as pessoas certas não percebem isso, não veem isso em você, você vai continuar onde está. Porque competência não vista é a forma mais rápida de ficar para trás. Por que aprender isso é uma oportunidade? Porque dominar a comunicação muda a velocidade com que o mundo reconhece o seu valor.
Não é um processo de anos. Com as técnicas certas, as mudanças começam a acontecer em semanas. Por exemplo, Steve Jobs. Ele não era o cara mais técnico da Apple. Tinham pessoas muito mais capacitadas tecnicamente do que ele. Havia pessoas muito mais técnicas dentro da empresa. Pessoas que entendiam de código, de hardware, de arquitetura de sistemas, de um jeito que Steve Jobs nunca entendeu. Mas foi quem melhor comunicou uma visão. Ele transformava produtos em experiências e experiências em desejo. Ele sabia que uma bateria com mais horas de duração não vende, mas dizer 1000 músicas no seu bolso, sim, isso vende. Outro exemplo é Winston Churchill. Ele não venceu a Segunda Guerra Mundial sozinho. Os soldados morriam nos campos de batalha, os generais traçavam as estratégias, os engenheiros construíam os armamentos. Mas as suas palavras ajudaram a sustentar uma nação inteira. Em um dos momentos mais sombrios da história, foram as palavras de Churchill que mantiveram o povo britânico de pé. Muitos profissionais extraordinários permanecem anos no mesmo lugar porque acreditam que o trabalho falará por si só. O trabalho fala sozinho. Eles esperam, entregam, esperam mais e ficam confusos quando o reconhecimento não vem. Enquanto isso, profissionais medianos que aprenderam a se comunicar conquistam espaços. Não porque enganaram alguém, mas porque souberam mostrar o que fazem. Agora vamos falar sobre algo que pode estar passando pela sua cabeça agora. Pode ser que você pense assim: mas Jorge, eu sou tímido. Tá, tudo bem, você é tímido. Só que timidez não impede crescimento. Ela é apenas um ponto de partida diferente. Muitos dos maiores comunicadores do mundo se descrevem como tímidos. A timidez é uma característica, não uma sentença. Apenas exige uma estratégia diferente. Tá, mas eu não gosto de aparecer. Você pode pensar isso. Você não precisa aparecer mais. Ninguém está pedindo para você virar um personagem ou fingir ser extrovertido. O que você precisa fazer é ser percebido melhor. Você já é competente. Há uma diferença enorme entre exposição e percepção. Entendi, mas eu não tenho dom para falar. Comunicação é habilidade. Esqueça essa coisa de dom. Assim como você aprendeu a ler, a dirigir, a usar uma ferramenta específica no seu trabalho, assim é a comunicação. Tudo é habilidade. Toda habilidade pode ser aprendida, desenvolvida. Toda habilidade é treinável. A habilidade é o caminho que está ao alcance de todos. O mundo não funciona como nos ensinaram. Nos ensinaram que basta trabalhar duro, que a recompensa vem naturalmente para quem se dedica, quem está ali trabalhando com afinco, com zelo, que a justiça existe e que o mérito sempre prevalece. É uma narrativa bonita, mas é incompleta. A realidade é diferente. Quem fala, aparece. Quem aparece é lembrado. Quem é lembrado recebe oportunidades. Quem se cala, desaparece. Não porque as pessoas sejam injustas, mas porque a mente humana funciona desse jeito. Nós lembramos do que vemos, lembramos do que ouvimos, nos conectamos com o que se comunica conosco. O trabalho não fala sozinho. Um projeto excelente que ninguém conhece é um livro extraordinário que nunca foi publicado. A qualidade existe, mas não impacta ninguém. Alguém precisa falar por ele, e esse alguém precisa ser você. Por que então tanta gente competente continua calada? Porque existem 3 sabotadores silenciosos. Eles não aparecem com placa de identificação. Eles trabalham nos bastidores, convencendo você que é melhor você esperar, se calar, que não é a hora e que você ainda não está pronto. O primeiro deles é a insegurança. O segundo é o medo do julgamento. E o terceiro, a necessidade de aprovação.
Esses três fatores criam a ilusão de proteção. Você acha que está sendo prudente, humilde, profissional. Mas aquilo que parece proteção se transforma em prisão. Uma prisão confortável, mas que limita tudo que você poderia ser. Tudo que você poderia fazer de melhor. Eu trabalhei em uma empresa onde eu conheci um profissional que chamarei de João. João era mecânico industrial. Os próprios colegas de João falavam que ele não era tão bom assim. Mas o que acontecia? João sabia promover o trabalho que ele fazia de uma forma que se sobressaía em relação aos demais. Enquanto os outros faziam bem feito e ficavam quietos, João fazia, comunicava, contextualizava. Ele não inventava resultados, não era isso. Ele traduzia o que fazia em uma linguagem que as pessoas ao redor conseguiam entender e valorizar. Ele sabia se comunicar de modo a trazer valorização ao que ele fazia. E sabe quem era lembrado na hora da promoção? João. Sabe quem era lembrado para as melhores oportunidades? Exatamente, isso mesmo, o João. Sabe qual era a reação dos colegas? Os outros colegas ficavam com inveja e diziam assim: ah, ele é puxa-saco, eu sou melhor do que ele, meu trabalho fala por mim. Mas a verdade é que só trabalhar duro, só ser bom, não adianta quando você encontra alguém que sabe trabalhar inteligentemente. Assim como João fazia. João sabia. Ele sabia expandir a narrativa. João sabia criar emoção, mostrar como oportunidades conquistadas pela exposição estratégica davam resultado. Ele não queria a perfeição, ele tinha estratégia. A história do João não é sobre desonestidade, é sobre consciência. Ele entendeu as regras do jogo antes dos outros. E enquanto os colegas reclamavam da injustiça, ele construía sua trajetória. Comunicação não é dom. Comunicação é habilidade. Ninguém nasce sabendo. Pense em qualquer criança. Ela não nasce sabendo falar. Ela aprende através da repetição, de erro, de observação, de tentativa. O mesmo processo que nos deu a linguagem pode nos dar eloquência, clareza, presença, confiança para falar. Toda habilidade segue o mesmo processo: incompetência, aprendizado, prática, consistência e maestria. O mesmo vale para a comunicação. Você vai começar errando, vai travar, vai se arrepender de algumas coisas que disse, mas cada erro é um passo no caminho. Cada vez que você se expõe, mesmo que imperfeito, você está construindo a habilidade que vai mudar a sua carreira. Agora vamos falar sobre o que realmente faz alguém deixar de ser ignorado e começar a ser percebido. A maioria das pessoas tenta resolver este problema do jeito errado. E o jeito errado é o seguinte: as pessoas esperam, elas acreditam que precisam esperar o momento certo. Que um dia, numa reunião especial, num projeto importante, finalmente chegará a hora dela. E então, tudo vai mudar naturalmente. O resultado? Mais frustração. Porque o mundo, ou melhor, porque o momento certo nunca chega. Ele não vai chegar sozinho. Porque o problema nunca foi apenas competência. O problema é que sua competência não está sendo comunicada. O momento certo é você que cria, é você que decide. Não surge por milagre, por alinhamento dos astros, num sonho profético. É você que decide. Você escolhe quando aparecer, você escolhe quando falar, você escolhe quando agir. Você é competente, isso é ótimo, mas ninguém sabe. Sabe por quê? Porque você fica esperando que te notem quando você tem que fazer, quando na verdade você tem que se fazer notar, assim como o João fazia. Há muita gente boa como você, muitos profissionais que estagnaram a carreira simplesmente por não se comunicarem com clareza e confiança. Mas há o jeito certo de fazer isso. Sua voz é o instrumento através do qual o mundo percebe sua confiança. Uma voz fraca transmite dúvida.
As pessoas inconscientemente associam o volume e a firmeza da voz à certeza de quem fala. Uma voz acelerada transmite ansiedade, a depender do contexto. A pressa nas palavras faz o ouvinte sentir que algo está errado, mesmo que o conteúdo esteja correto. Uma voz firme transmite segurança. Ela convida as pessoas a prestarem atenção. Não importa apenas o que você fala, importa como você fala. O conteúdo abre a porta, mas a forma determina se a pessoa vai entrar, se a pessoa vai passar pela porta. E não se preocupe se sua voz é aguda, grave ou rouca, o como é que vai cativar. Não existe voz certa, existe intenção certa. Aprenda a se promover ao dar um feedback. Sim, é uma forma sutil de se destacar, pois a maioria das pessoas não sabe dar feedback. Isso significa que quem sabe é imediatamente percebido como um comunicador diferenciado. Por exemplo, imagine que você vai dar um feedback para alguém que trabalha com você. Se você começar do jeito errado e não souber usar bem as palavras, você colocará o outro na defensiva e ele parará de prestar atenção no que você está dizendo, ainda que seja verdade. A mensagem pode ser perfeita, mas a entrega, se for errada, não vai fazer com que a mensagem seja compreendida. Experimente fazer da seguinte forma: use o feedback sanduíche. Funciona assim: comece falando algo que a pessoa fez de bom, depois fale o ponto de melhoria sem usar a palavra mas. Prefira usar o conectivo e. Por quê? A palavra mas é o apagador universal. Ela faz a pessoa se concentrar em tudo que é dito depois do mas. Se uma pessoa no seu trabalho falasse assim com você: fulano, você fez um bom trabalho, mas dava para ser melhor. Onde fica a sua atenção? No mas dava para ser melhor. O elogio some. Agora, se a frase fosse falada assim: fulano, você fez um ótimo trabalho e ficaria ainda melhor se você fizesse isso, isso e isso. A função do i é fazer a pessoa focar no ponto de melhoria, sem que ela fique na defensiva. Ela recebe a crítica como uma oportunidade, não como um ataque. Por fim, conclua com algo que a pessoa fez de bom. Isso fecha o ciclo de forma positiva e faz com que a mensagem seja absorvida com muito mais facilidade. Dessa forma, você se destaca como o comunicador que entende o outro. Você começa a ocupar espaços vazios a ser lembrado, reconhecido. As pessoas passam a buscar você para conversar, para ter conversas difíceis, porque sabem que você vai conduzir bem a conversa, vai ter inteligência para fazer isso. Aqui você se vende sem precisar vestir uma camisa amarelo ouro, sem precisar ser o mais barulhento da sala, sem precisar se autoelogiar diante de ninguém. Você passa a ser estratégico. Faça o seguinte exercício ao terminar esta aula. Pense em um momento em que você recebeu um feedback ou deu um feedback que não foi bem executado. Como você se sentiu? O que ficou da mensagem? O que poderia ter sido diferente? Agora refaça esse feedback usando o feedback sanduíche. Escreva, pratique em voz alta, sinta a diferença. Use isso no seu dia a dia, no trabalho, em todo lugar e veja como as pessoas reagirão mais favoravelmente ao que você diz. Com o tempo, esse será o padrão, não o esforço. Diga-me nos comentários, qual foi o pior feedback que você recebeu? Nós nos vemos na próxima aula, Quacks.